Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Boa noite, igreja. É uma alegria muito grande estar com vocês hoje, quando celebramos mais um ano da nossa igreja. E eu quero convidar vocês a lerem comigo o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, Pai eterno de imensa bondade, Pai, eu te louvo pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de servir na PIB Planalto Calcaia. Eu te louvo e agradeço, Deus, pela vida do pastor João Eduardo, do pastor Tiago Sanches. Abençoa, ó Pai, os nossos pastores. Cada dia, ó Deus, unge com a tua graça, misericórdia, enchendo da sabedoria do alto, para que eles possam, ó Deus, a cada dia nos ensinar, nos corrigir, nos disciplinar com o teu amor e nos fazendo aprender cada dia mais, Senhor, da tua palavra e conhecer cada dia mais o quão é precioso servir a ti, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em ti. És a nossa segurança e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção, nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em ti. És a nossa segurança e a chance de recomeçar. És
és a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Boa noite a todos, a graça e paz. Meu nome é Helenildo, sou um dos líderes do Ministério de Recepção e amo a nossa igreja porque me senti bem acolhido a primeira vez que cheguei lá. Já fazem 9 anos que sou membro dessa igreja e tenho um prazer em retribuir o que foi me retribuído, é receber as pessoas. Que fico grato pelo aniversário dessa igreja e ter comunhão com os irmãos que a frequentam. Amém? Graça e paz, irmãos. Meu nome é Idalina, né? Eu cheguei aqui nessa igreja há 13 anos atrás, né? E eu amo essa minha igreja porque quando eu cheguei aqui já cheguei com um problema muito grande na minha vida, que é as drogas, né, na vida do meu esposo. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei irmãos, né, na fé, que me ajudaram em oração, né, me deram uma palavra amiga, me deram um ombro para eu chorar, né, me deram um apoio. E eu louvo a Deus por essa igreja que eu amo, né, que me acolheu. Isso já faz há 13 anos, né, e eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, para testemunhar esse grande milagre que Deus fez na minha vida, que resgatou o meu esposo das drogas. E é por isso que eu amo a minha igreja, né? Essa igreja maravilhosa que acolhe, né? Que ama uns aos outros. Amém. Eu amo a minha igreja porque foi lá que eu conheci o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E é uma igreja muito amorosa, uma igreja muito acolhedora e uma igreja muito alegre. Então tenho muita alegria de fazer parte dessa comunidade. Eu amo a minha igreja porque nela eu aprendi que Jesus é o protagonista de toda a Bíblia, autor e consumador do maior espetáculo, a vida. Pois a glória seja dada a Ele somente, porque tudo é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias a Jesus, o nosso Salvador. Amém. Senhor, quero entender os caminhos e reconhecer tua voz quando falares comigo, Senhor. Não permita que eu seja vencido pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sob tuas asas se esconde todo que ama tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias.
estão guardados em ti e queres revelar a mim, Senhor. Abençoa minha família, porque minha casa e eu viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sob tuas asas se esconde todo que ama a tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Eu amo estar na casa de Deus. Te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Aleluia, Senhor, eu amo a tua casa. Olá! Para quem não me conhece, me chamo Lidiane e este é meu sinal. Sou uma das líderes do Ministério Sinais de Vida, o Ministério de Libras. Então, são vários os motivos do porquê amo a nossa igreja, mas o tempo é curto, então vou resumir. Amo a nossa igreja porque foi lá que conheci verdadeiramente o meu primeiro amor, Jesus. Nossa, ainda me lembro a sensação e a emoção que senti quando o encontrei. Amo a nossa igreja porque lá aconteceu várias etapas especiais da minha vida. Foi lá o meu batismo, o meu casamento, conheci pessoas maravilhosas, a apresentação do Bernardo. Foi lá que Deus abriu os meus olhos, usando minhas mãos para falar do seu amor aos que não podem ouvir. Foi lá que Deus me presenteou com o Ministério de Libras, que eu amo demais. Enfim, se eu pudesse falar mais, eu passaria horas falando os motivos do porquê eu amo nossa igreja. Então, amo demais vocês, nossa igreja. Grande abraço para todos, que Deus abençoe cada um. Olá, meu nome é Grace. Este é meu sinal na comunidade surda. Eu sou uma das líderes do Ministério de Libras. Então, nossa igreja, por que eu a amo? Porque Jesus mandou. Brincadeira. Porque a nossa igreja é um local de união, em que todos lutam para ser mais parecidos com Cristo. E eu percebo essa união na nossa igreja. Surdos, ouvintes, todos os ministérios, com o único propósito de ser parecido com Cristo. Por isso, PIB Planalto Caucaia, a nossa igreja, eu a amo. Olá, boa noite a todos. Graça e paz, igreja. Meu nome é Catiane. E esse é meu sinal na comunidade surda. Sou uma das líderes do Ministério de Libras.
Eu amo a nossa igreja por quê? Porque aprendi a conhecer mais do meu Deus, entender melhor esse presente. Porque eu vejo e percebo o amor de Deus nas pessoas, no compartilhar, nas orações, sentir e mostrar na voz, nas mãos, essa união desse amor. Percebi que ganhei uma família que ama, que cuida, que aprende e ensina, que está junto a qualquer momento. PIB, Planalto Caucaia, eu a amo. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Maria dos Anjos. Eu sou uma das líderes do Ministério de Mulheres da PIB Planalto Caucaia. Bom, eu amo a minha igreja porque é um lugar onde ouvimos e sentimos a presença de Deus através da palavra pregada. Também porque é um lugar onde Deus se manifesta de maneira tremenda e maravilhosa na vida dos irmãos e na nossa comunhão. É um lugar de acolhimento. Por isso eu amo a minha igreja. Eu amo nossa igreja porque eu encontro nela pessoas pecadoras assim como eu, que todos os dias lutam para serem mais parecidas com Cristo e que buscam na palavra de Deus a verdadeira alegria e felicidade, mesmo quando tudo parece ser tão difícil. Eu amo nossa igreja porque eu me sinto em casa, porque eu sei que não estou só e que nela eu encontro uma família enorme, com muitos irmãos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer
dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. Eu amo a nossa igreja. Eu amo a nossa igreja porque ela representa aquilo que há de melhor no Evangelho: o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Eu amo a nossa igreja quando eu percebo o amor de Deus manifestado entre nós, no amor que nós temos uns pelos outros e no amor que os irmãos conseguem manifestar aos que estão do lado de fora da igreja. Eu amo a nossa igreja porque percebo nela muita misericórdia, quando nós conseguimos nos perdoar, continuar caminhando juntos e também oferecer perdão ao mundo. Eu amo a nossa igreja porque percebo a graça de Deus na palavra que lá é pregada e ensinada. E percebo que essa graça também é recebida pelos irmãos quando entendem que nós somos salvos única e exclusivamente por causa de Cristo e não por nada que façamos. Eu amo essa igreja porque ela representa isso na minha vida e na vida de muitos durante esses 20 anos. E eu espero que o Senhor continue atuando nessa igreja de maneira misericordiosa, graciosa e amorosa, para que eu continue assim, firme nesse amor. Olá, meus irmãos. Eu amo a nossa igreja porque ela tem duas características que para mim são marcantes. A primeira delas é a unidade. Somos, de fato, uma família. Apesar das nossas diferenças, gostos pessoais, somos um povo unido pelo amor de Deus. Então, desde quando eu conheci a primeira igreja batista do Planalto, foi algo que realmente cativou meu coração. Uma igreja que tem esse ambiente muito familiar, famílias comprometidas no amor a Deus, no serviço. Apesar de todas as nossas dificuldades e desafios, nós temos uma igreja unida, uma verdadeira família de fé, de doutrina e de amor. Uma segunda característica que também é muito pontual é a sua fidelidade à palavra de Deus, à sã doutrina. Eu, que estou diretamente ligado ao Ministério de Ensino da Igreja, fico muito feliz quando o irmão vai lá e quer tirar uma dúvida, propor um tema, ou esclarecer algum ponto de alguma aula que foi ministrada, ou de uma pregação que ele ouviu num culto de quarta ou de domingo. Então isso é muito bom. Essa fidelidade, o apreço pela palavra, a importância de ter a vida pautada nas Sagradas Escrituras. A minha oração é que, como igreja, possamos comemorar muitos anos de vida, continuar caminhando em fidelidade, mas preservando essas duas características, unidade e fidelidade, e muitas outras marcas que nós temos como povo de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos celebrar o Senhor e agradecer e continuar caminhando em cima desses dois pilares. Forte abraço e que Deus te abençoe. Essa canção vai em comemoração aos 20 anos da primeira Igreja Batista Planalto, em Caucaia. Um grande abraço, irmãos. Deus abençoe. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não há sentido e a vida perde a razão se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a Ti.
me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. É uma alegria imensa voltar a esse púlpito, embora não seja ainda com a presença de vocês aqui no templo, mas com certeza já dá uma expectativa daquilo que virá, quando eu puder voltar novamente a falar com os irmãos, olhando nos olhos dos irmãos. Será um prazer enorme, e eu acho que hoje aqui eu tenho experimentado parte dessa alegria ao voltar a esse púlpito. Nós estamos aqui para celebrar também os 20 anos da nossa igreja de maneira muito diferente, como nós nunca fizemos antes, né? Todas as vezes, durante esses 19 últimos anos, é lógico, todos os aniversários foram presenciais. Hoje em especial não, estamos comemorando cada um em sua casa, esses 20 anos que pela misericórdia e graça de Deus nos foi concedido. É interessante a gente notar que nesses 20 anos, nós com certeza tivemos muitos erros, muitas falhas, mas os pequenos acertos que tivemos foram suficientes para Deus tornar esta igreja o que ela se tornou. Eu acho que isso é muito relevante para a gente pensar nesta noite, sobre como a misericórdia de Deus, como a graça de Deus permitiu-nos chegar até aqui, apesar de nós. Eu sempre penso isso, apesar de nós, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, o Senhor, por sua graça, permitiu-nos completar 20 anos. E aí a gente tem um desafio muito grande. Eu confesso para os irmãos que eu amo essa igreja, e às vezes eu fico pensando, por que eu amo essa igreja? Será que é porque eu estou aqui desde o início? Será porque 20 anos de minha vida foram gastos aqui, servindo aos irmãos nessa igreja? Será que é porque meus filhos cresceram nesta igreja? Será porque, enfim, qual o motivo para que eu ame essa igreja? Estive pensando sobre isso, e o motivo pelo qual eu encontrei que me remete a amar essa igreja é o fato do que Jesus tem feito por ela. Note que eu não disse o que Jesus fez por ela, eu disse o que Jesus tem feito, porque a obra que Jesus faz na igreja, ela prossegue, até porque uma igreja, as gerações passam e novas gerações vão surgindo. A gente viu isso, há crianças que começaram conosco que hoje são líderes. Então uma geração vem aliás, uma geração passa, outra vem, e assim o Senhor vai renovando sua misericórdia e sua graça sobre a sua igreja. É isso que eu acredito, e é por isso que eu digo que eu amo a igreja, porque eu amo o que Jesus tem feito desta igreja. E quando eu digo que amo a igreja também, é lógico, eu estou dizendo que amo o Senhor da igreja, aquele que morreu para que a igreja existisse. Não é isso que diz lá em Efésios capítulo 5, verso 28, que o Senhor Jesus deu a vida pela igreja? Eu acredito nisso, acredito nesse amor, e acreditando nesse amor dele e amando acima de tudo, é isso que me faz crer que a igreja pode prosseguir por mais 20, ou quem sabe 30, 40 anos, 50, não sei, nessa mesma atitude e nesse mesmo sentimento que nos moveu nesse tempo que nos foi dado. Para isso é necessário a igreja não perder o foco, e o foco sempre é Jesus. Então há para nós uma meta a ser mantida e atingida. Olha que coisa interessante, mantida e atingida, porque é uma meta que nós já alcançamos, pois nós cremos em Cristo, estamos vivendo a igreja por causa dele, mas é algo que nós precisamos alcançar, que é a excelência em Cristo Jesus, ou seja, tornarmos-nos cada vez melhores para a glória dele. Por isso eu quero apresentar nesta noite, para a nossa reflexão, como a gente manter esse foco, como a gente não perder
esse ritmo, digamos assim, de caminhada com o Senhor, de maneira que os anos que vierem, eles possam ainda estar nessa mesma bênção a qual nós estamos agora, a de sabermos que somos completamente dependentes do amor, da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Como a gente como igreja pode garantir que daqui a 5, 10, 20, 30 anos, se o Senhor não voltar, porque a gente entende que talvez estejamos agora no princípio das dores, mas entendemos que princípio de dores não significa que o final já está tão próximo. Ele pode estar demorando ainda daqui a 50 anos, ou até 100 anos, não sabemos. Enquanto Cristo não vem, que herança vamos deixar para aqueles que virão e formarão a futura PIB Planalto Caucaia? Que não significa apenas esse prédio, mas um grupo de pessoas alcançadas pelo amor de Jesus, através de uma comunidade de fé. O que nós podemos então nos agarrar e fazer disso nossa segurança de um futuro que seja tão bom quanto o presente agora está? Eu sei, meus irmãos, nós não somos uma igreja perfeita e nenhuma igreja é, mas nós temos algumas insígnias, nós temos algumas coisas que nós nos apegamos e que nos sustentam e nos abençoam, e nós não podemos negar isso. O fato de chegarmos até aqui com fidelidade nos diz isso. Como então manter essa fidelidade até o final? Há um texto de 1 Coríntios, e Coríntios, você sabe, é aquela igreja complicada, aquela igreja difícil, que o apóstolo Paulo teve que muitas vezes admoestar de maneira forte, por causa de vários pecados dos mais diversos possíveis, até porque era uma igreja que trazia em sua conjectura uma miscelânea, né, de pensamentos diferentes, de culturas diferentes, aos quais Corinto abrigava. Então foi uma igreja muito complicada. Mas ainda sendo uma igreja complicada, o apóstolo Paulo, ele, na sua primeira carta aos Coríntios, que na verdade alguns biblicistas e historiadores reconhecem que não era a primeira carta, provavelmente era a terceira carta. Nessa terceira carta, que foi guardada, que foi preservada pela misericórdia e soberania do Senhor, é uma carta em que Paulo traz as exortações, mas traz também a base da igreja, o fundamento da igreja, como a igreja permanece debaixo da bênção do Senhor. E aí nós vamos ver esse texto. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versos 18 ao 31, onde nós poderemos ver como Deus pode sustentar nossa igreja por muitos e muitos anos, debaixo da sua misericórdia e da sua graça. 1 Coríntios, no capítulo 1, do verso 18 em diante, diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são,
para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quero convidá-lo a orar comigo nesse instante, para que a palavra de Deus fale poderosamente ao nosso coração, nos dê base e fundamento, para que nós possamos deixar uma herança gloriosa para o futuro que virá para a nossa igreja. Ore comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por termos completado 20 anos. São 20 anos de misericórdia, de graça. 20 anos em que tua luz se manifestou sobre nós, dando-nos entendimento de tua palavra e fazendo-nos assim alcançar outros para ti. Há pessoas aqui entre nós que estão desde o início, há pessoas que estão há poucos meses, não importa, Senhor, todos eles fazem parte dessa obra tremenda que o Senhor está realizando neste lugar. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreender por meio da tua palavra como nós podemos nos manter debaixo da bênção do Senhor Jesus. Como nós podemos nos manter como igreja fiel até o final dos tempos, se assim o Senhor desejar. Portanto, ajuda-nos nessa compreensão em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo então vai falar sobre a mensagem da cruz. E ele diz no verso 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz, a mensagem da cruz, aquela mensagem que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo nos traz, aquele evangelho que é anunciado ali é dito que Deus odeia o pecado, ali é dito que o pecado é a nossa condenação, mas ali também é dito que o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para livrar-nos da condenação, para nos dar por sua graça e por sua misericórdia o poder de sermos absolvidos de toda a nossa culpa e a graça de, uma vez libertos do pecado, vivermos para a sua glória. Essa é a mensagem da cruz. E o apóstolo Paulo começa dizendo que a mensagem da cruz, ela é uma loucura para os que se perdem. As pessoas que estão perdidas, elas não conseguem entender, absorver a mensagem da cruz como algo que faça sentido para elas. Porque as pessoas que estão se perdendo, elas estão encantadas por esse mundo. Elas estão sendo ainda encantadas por aquilo que as coisas deste mundo oferecem, e elas não conseguem em nenhum instante perceberem que a vida, ela tem um começo, um meio e um fim. Essas pessoas só conseguem viver a partir desse meio. Elas não conseguem entender que haverá um fim. E quando elas pensam no fim, ao invés delas imaginarem como poderia ser esse fim, ou o que as aguarda no que vier depois, muitas delas preferem abrir mão de tal raciocínio, pensando que o fim é apenas o fim e nada mais do que isso. E o apóstolo Paulo então diz que a palavra da cruz torna-se loucura para essas pessoas, incompreensível, elas não conseguem raciociná-la ou racioná-la, digamos assim. E aí ele diz que para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus. Nós olhamos para a cruz e nós não vemos nela uma loucura, nós vemos uma manifestação do poder de Deus. E aí eu amo esta igreja, eu celebro esta igreja, porque nós temos buscado a cada dia entender a mensagem da cruz, nos apegarmos à mensagem da cruz e absorvermos para nós a essência dessa mensagem, de forma que quando nós saímos para a vida, nós possamos mostrar às pessoas que nos cercam e que ainda não fazem parte dessa comunidade de fé, ou ainda não fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja espalhada no mundo todo, e essas pessoas possam compreender que a cruz, ela é nada mais, nada menos do que o poder, e o único poder manifestado ao mundo para nos salvar. E aí, no verso 19, o apóstolo Paulo faz uma citação de Isaías 29:14, que diz o seguinte: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios
e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Havia uma promessa de Deus de que, essa promessa foi lá em Isaías 29, de que chegaria um momento em que ele ia destruir a sabedoria dos sábios, ou seja, ele ia mostrar uma coisa que os sábios em sua sabedoria não conseguiriam captar. Ele iria manifestar uma coisa cuja a inteligência deles seria aniquilada diante daquilo que ele iria manifestar. A mensagem da cruz, Jesus na cruz, é algo que a sabedoria humana jamais vai conseguir compreender. Por isso, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem que somente o Senhor Deus pode transmiti-la e, portanto, somente Ele pode dar ao homem a compreensão da mesma. Somente Deus pode dar a compreensão da mensagem da cruz. Nenhuma sabedoria humana consegue captar o poder que aquela cruz manifesta. Apenas o próprio Deus pode revelar a nós o que está acontecendo ali. E aí isso é maravilhoso, porque a gente entende a necessidade de depender de Deus para que a sua palavra alcance corações. Eu amo essa igreja porque aqueles que pregam nesta igreja, aqueles que ensinam nesta igreja, eles compreenderam isso, que não depende simplesmente de transmitir conhecimento intelectual, não depende somente de sabedoria humana adquirida, depende do Espírito Santo de Deus usar-nos em nossas palavras e por meio de nossas palavras atingir corações e vidas. Eu amo esta igreja porque as pessoas nesta igreja compreenderam isso e têm experimentado isso. E isso é um fundamento o qual esta igreja deve se alicerçar e deixar esta herança para os próximos que virão, de maneira que eles sempre confiem no Espírito Santo, ainda que o intelecto não seja negado, porque é necessário para a reflexão mais profunda sobre as coisas de Deus, mas o entendimento de que é o Espírito que opera poderosamente para fazer a obra que deve ser feita. Por isso, nos versos 20, o apóstolo Paulo, ele diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Olha, ele diz: onde está o sábio diante da cruz? Onde está o escriba, aquele que estudava as escrituras diante do entendimento da cruz? Onde está o inquiridor deste século, aquela pessoa que questiona todas as coisas? Onde eles estão diante da cruz? E aí ele diz: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou seja, é como se a cruz ela trouxesse ao entendimento dessas pessoas uma limitação. Eles acham que podem alcançar um nível de entender todas as coisas, mas Deus colocou a cruz num patamar tão elevado para eles, que veja que coisa incrível, é um patamar tão elevado que somente os humildes podem alcançar. Por isso que é loucura. Os humildes podem alcançar esse patamar elevado, a sabedoria humana não. O inquiridor, aquele que tenta entender com todas as suas forças, não. O escriba, que tem todo o conhecimento das escrituras sagradas, até ele não poderá alcançar esse entendimento elevado, porque esse entendimento elevado, onde a cruz está, o Senhor disse que somente os humildes poderiam alcançá-lo por meio de sua graça. E aí no verso 21 ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não consegue alcançar essa sabedoria, a única forma de entender a sabedoria de Deus é por meio da pregação. E a pregação é uma loucura, porque ela foge de toda a compreensão humana. Você vai já entender por que ela foge de toda a compreensão humana. E eu amo esta igreja, meu irmão, porque esta igreja ela tem essa compreensão de que a pregação ela é loucura e é necessária, não se pode abrir mão dela, não se pode facilitar a mensagem, não se pode reduzir a mensagem, não se pode tentar torná-la mais aceitável. A mensagem é a mensagem, ela é louca, mas é a única mensagem que nós temos.
No verso 22, então, ele diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Não é diferente de hoje, né? Há pessoas que buscam sinais, eles querem sinais de poder para crer em Deus, para confiar em Deus, para depositar suas vidas nas mãos do Senhor. Eles querem sinais. Eram como os judeus que queriam sinais também. Há pessoas como os gregos, que querem sabedoria, ou seja, querem um entendimento racional das coisas de Deus. As duas coisas pela cruz são rejeitadas. Tanto é rejeitado esses sinais contínuos que muitos desejam, para provar que Deus existe, para provar que Deus é bom, para provar que Deus é misericordioso. Eles pedem: então nos mostre, Senhor. A cruz mostra isso. Somente a cruz mostra que Deus é bom, que Deus é misericordioso e que Deus se compadeceu de nós. Aqueles que buscam sinais durante a vida além da cruz vão se frustrar, porque a cruz é o suficiente para nos demonstrar a misericórdia do Senhor, o cuidado dele e o seu amor. E há os que buscam sabedoria, como os gregos, que querem compreender racionalmente as coisas, que não querem nem um instante entrar no âmbito da fé. Ora, a cruz não permite isso. É necessário fé, é necessário crer que aquilo que foi feito ali resolveu o problema eterno de todo aquele que nele crê, que não há nenhum outro meio pelo qual nós possamos ser recebidos por Deus, senão por meio da cruz do Senhor Jesus. Longe de toda racionalidade, é preciso ter fé. E aí, por isso, no verso 24, o apóstolo Paulo diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus manifestado, Cristo é a sabedoria de Deus representada plenamente. E aí no verso 25 ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu acho muito interessante essa ideia que ele usa aqui. A loucura de Deus, quando as coisas que Deus está fazendo parecem ser completamente fora da razão, ele diz que ainda assim isso é mais sábio do que qualquer homem dessa terra. E ele diz mais: quando Deus parece estar fraco, ele é mais forte do que todos os homens. Veja só, quando é que Deus mostrou ser fraco e ao mesmo tempo estava sendo mais forte do que qualquer homem desta terra? Foi quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, e todos achavam ali que ele estava sendo vencido, ele não era nada demais. Afinal, os homens conseguiram prendê-lo, os homens conseguiram açoitá-lo e os homens conseguiram crucificá-lo, então ele não era nada demais. No entanto, aquela fraqueza demonstrava a maior força que um homem jamais pode ter, que é de morrer, ir ao Hades, ao inferno, e de lá voltar ressuscitado, porque ali estava manifestado a força e o poder do nosso Deus. Eu amo esta igreja, meus irmãos, porque esta igreja crê nisso. Esta igreja crê que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Esta igreja crê que a fraqueza de Deus demonstrada na cruz, na verdade, é a maior força que se pode ter. Eu amo esta igreja, meus irmãos, porque esses irmãos que fazem parte dela creem na ressurreição. O que fez tanta gente da nossa igreja não temer o que estava acontecendo diante da pandemia? É porque essas pessoas creem na ressurreição. Elas sabem que tudo um dia vai chegar ao fim, mas para nós é apenas uma página sendo virada. E aí Paulo agora se dirige à igreja, e eu quero me dirigir à nossa igreja nesse instante mais ainda, porque nesse primeiro momento, do verso 18 ao 25, nós vimos o fundamento da igreja, que é a cruz de Cristo. Nós como igreja não podemos perder a visão da cruz de Cristo. Os irmãos entendem isso?
cruz é que deve nos nortear. No dia que a gente perder essa noção da cruz, no dia que a gente não ensinar sobre a cruz, no dia que a gente não pregar sobre a cruz de Cristo, no dia que os nossos aconselhamentos não tiverem nada a ver com a cruz de Cristo, no dia que nossos louvores não tiverem nada a ver com a cruz de Cristo, no dia que a igreja não estiver voltada ou à sombra da cruz de Cristo, então nós perdemos tudo, porque a cruz de Cristo é que nos norteia. A cruz de Cristo é que faz com que nós não percamos o rumo e a direção para onde nós devemos ir. Não foi isso que Jesus disse? Tome a sua cruz. A cruz da igreja é representada por essa visão que nós temos contínua do que Jesus ali fez e do que aquilo representa para nós. Nós nunca podemos perder isto de vista. Enquanto a igreja estiver com os olhos fixos no Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, essa igreja permanece sadia. E agora eu quero voltar os olhos para a ação da cruz sobre a igreja, que está do verso 26 em diante. Veja o que diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Veja só, o apóstolo Paulo diz: olhem para vocês, falando à igreja de Corinto, dê uma olhada na comunidade, vejam entre vocês que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, não foram chamados pessoas poderosas para caminhar com Jesus, não foram chamados pessoas de nobre nascimento. Dá-se a entender, ou parece, que o Senhor escolhe mais os pobres, poderíamos dizer assim. Há uma teologia que pensa assim, que Deus escolhe, que Deus tem preferência aos pobres. Não é bíblica, não é o que a Bíblia diz. Apenas nós entendemos que a maioria dos pobres tem um coração que é muito mais maleável ao Evangelho, que é um coração humilde e desesperado. Isso não significa que todos os pobres são assim. Há pobres orgulhosos e de corações endurecidos pelo pecado. Mas o que eu entendo do texto aqui é que Paulo está dizendo que não foram chamados muitos sábios, poderosos e de nobre nascimento. Não foram muitos, mas haviam chamados ali na igreja que eram sábios, poderosos e de nobre nascimento. Mas a questão é que esses sábios, poderosos e de nobre nascimento que faziam parte da igreja, eles não valorizavam mais isso. Eles entendiam que eles eram agora um em Cristo. Então eles não estavam mais nem aí para a sabedoria da carne, que é aquela sabedoria humana adquirida. Eles não estavam nem aí para o poder que eles já tinham conquistado nesse mundo. E não ligavam nem um pouco para a nobreza do seu nascimento ou do nome que carregavam. Eles se uniram à comunidade e entenderam que todos eram um em Cristo. Isso é maravilhoso. E eu amo a nossa igreja, porque a nossa igreja ela tem essa compreensão de que todos nós aqui somos um em Cristo, de que nada nos distingue, porque nós nos unificamos em Jesus e tornamos-nos todos um só, filho de Deus. Quando Jesus diz, o Michael Reeves fala isso num dos livros dele, ele diz o seguinte: quando Jesus diz que nós somos filhos de Deus, e quando Paulo reafirma isso nas suas cartas, que por meio de Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus, talvez algumas mulheres perguntem, por que ele não fala filhos e filhas? Paulo não está sendo machista, não. É porque quando ele fala filho, nos tornamos filhos de Deus, ele quer dizer que tanto homens como mulheres, diante de Deus agora, são vistos por Deus como Deus vê o seu filho Jesus. Então não importa mais se você é homem ou mulher, sabe? Porque quando o Senhor olha para você, ele vê o seu filho Jesus. Estamos unificados nele. Eu amo esta igreja porque ela compreendeu que não importa se você é sábio, poderoso ou de nobre nascimento, você é um só com Jesus.
E aí o apóstolo continua no verso 27 dizendo: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. A gente viu isso na Bíblia inteira, na Bíblia toda. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, coisas que ao nosso entender não faziam o mínimo sentido, mas Ele separava pessoas para manifestar a sua glória por meio delas. Ele separou também pessoas fracas neste mundo para manifestar a sua glória, porque a glória de Deus se manifesta mais poderosamente ainda quando Ele escolhe gente fraca, gente que não tem nada a oferecer, gente que tem limitações, gente que não tem como demonstrar nada que o faça merecedor daquilo, ou capacitado àquilo. Ou seja, o que nós aprendemos é que a igreja do Senhor é feita por pessoas que se esvaziam para ser cheias do seu poder. Eu amo esta igreja, irmãos, porque esta igreja tem muitas pessoas que têm se esvaziado para buscar esse poder. Pessoas que entendem que não há mérito nenhum nelas, de maneira que possam então assim deixar-se totalmente à disposição do Senhor para fazer segundo a vontade dEle. Gente que se considera realmente fraca, mas não um fraco que se considera fraco e fica sentado no seu lugar sem fazer nada, mas um fraco que diz: sou fraco, mas quero fazer alguma coisa. Esta igreja é repleta de pessoas fracas, que se dizem fracas, mas dizem: eu quero fazer alguma coisa. E quando elas dizem eu quero fazer alguma coisa, o poder de Deus se reveste a elas, ou se derrama sobre elas, e envergonha os fortes desta terra. Bendito seja o Senhor por isto. No verso 28 ele diz: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus escolheu as coisas humildes, pessoas humildes. Lembra na Bíblia? Maria, uma jovem humilde, lá de Belém. Lembra de Davi, aquele que cuidava das ovelhas, dos irmãos, pelos irmãos foi esquecido. Enfim, Deus ama escolher as pessoas humildes e as coisas humildes deste mundo para reduzir a nada aquilo que se acha poderoso neste mundo. Enquanto esta igreja reconhecer diante de Deus que não é nada, que nós não temos poder porque temos tecnologia, ou porque temos um bom número de membros, ou porque temos pessoas que se capacitaram a ensinar e a pregar, enquanto esta igreja entender que não é isso que nos move, ela permanecerá debaixo da bênção do Senhor, que abençoa as coisas que se colocam como humildes, como necessárias por causa dele, e não necessárias por si só. Por isso ele diz no verso 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu fiz. A gente só pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu te louvo porque por tua causa eu pude fazer. Que esta igreja tenha essa compreensão. É por tua causa que nós conseguimos chegar a 20 anos. É por tua causa que nós temos conseguido fazer. Senão jamais conseguiríamos. E eu quero concluir engrandecendo o nome do Senhor Jesus, porque diz aqui no verso 30: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Primeiro eu quero lembrar de que nós estamos em Cristo Jesus, e que Ele é absolutamente tudo para nós. A Bíblia diz que nele está manifestada a sabedoria de Deus, ou seja, nele está manifestado tudo o que nós necessitamos de conhecimento nessa vida. Eu sei, você pode fazer seu doutorado, você pode fazer cursos, faculdades, enfim, é importante para servir a esse mundo, mas entenda que a sabedoria do alto, ela é adquirida única e exclusivamente pela comunhão e o conhecimento de Cristo Jesus. E essa igreja tem essa compreensão, tem a compreensão de que a justiça é feita por meio de Jesus, que nós não temos como obter nossa salvação por nós mesmos, que não temos nem sequer como ser bons diante de Deus. Toda a bondade que há em nós é o Cristo que se manifesta em nós. Ele é a justiça de Deus, Ele nos torna justos, e é Ele então que produz em nós
a santificação, o desejo de sermos mais parecidos com Ele, o desejo de agradarmos a Deus acima de tudo. E Ele nos deu a redenção, que é aquele pagamento para aquele que estava prisioneiro, ou aquele que era escravo, e aí você executava o pagamento do doulos, que era o escravo, e você o tinha para si. O Senhor Jesus nos comprou, o Senhor Jesus comprou esta igreja com seu sangue, nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso Redentor. Nós não podemos perder isto de vista, porque um dia esta igreja será apresentada na glória. E aí diz o verso 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós chegaremos na glória e nos gloriaremos, não por nada que fizemos, mas porque nós tínhamos o Senhor como nosso supremo pastor. Esse é o alicerce da igreja, meus irmãos. É por isso que nós devemos lutar pelos próximos anos, para que aqueles que virão depois de nós, nossos filhos, nossos netos, continuem crendo na mensagem louca da cruz, para que nossos filhos e nossos netos continuem entendendo que eles foram chamados não por mérito algum, e foram chamados para se tornar um só em Cristo, para que nossos filhos e netos que ainda possam vir, saibam que Deus usa sim os fracos e os humildes para a sua glória, e para que no futuro eles reconheçam que devem se gloriar somente no Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por isso, porque o Senhor fez de nós quem somos, porque o Senhor nos tornou parte desta igreja, e vamos pedir a Ele que Ele nos mantenha fiéis a tudo que nós ouvimos hoje. Ore comigo. Senhor, Tua mensagem é clara e nos diz o compromisso que nós devemos ter para com Tua igreja e para com o Evangelho. Permite-nos, ó Deus, por Tua misericórdia, vivermos este compromisso e deixarmos como herança para os que virão essa fidelidade nossa somente a Ti, Senhor. Te agradecemos e Te louvamos, porque Tu nos fizeste chegar até aqui, e Te bendizemos, porque queremos que esta igreja seja fiel até o fim. Em nome de Jesus nós Te agradecemos por Tua graça, por Teu amor, por Tua misericórdia. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe nesse dia tão festivo, que você seja grato e que nós possamos viver ainda muitos anos com o PIB Planalto Caucaia, como cristãos, manifestando a glória de Deus neste lugar. Deus os abençoe grandemente. Quando tudo parecia ter fim, Sua voz ouvi dentro de mim, me falando do seu amor, me mostrando o caminho a seguir. Do pecado me e as trevas em luz transformou, entregou sua vida para nos dar a vida. Aleluia, amém, Jesus. Sou apenas mais um pecador, prostrado aos pés do grande Salvador. Jesus Cristo, o verbo de amor, a Ele a honra, a glória e o louvor. Quando tudo parecia ter fim, Sua voz ouvi
falando do seu amor, me mostrando o caminho a seguir. Do pecado me libertou e as trevas em luz transformou. Entregou sua vida pra nos dar a vida.
Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Queria fazer um convite para vocês. Queria convidá-los para a gente poder ir pelos bastidores da gravação do culto online. Conhecer como é que os irmãos improvisaram seus estúdios, alguns erros de gravação, enfim, conhecer pelos bastidores como é que tudo aconteceu. Então te convido para me acompanhar, para a gente conhecer um pouquinho dos bastidores do culto online. Lembrando que esse material foi enviado pelos próprios irmãos, né, que me encaminharam, não sei por que eles mandam essas coisas para mim, mas me encaminharam e pediram para mim fazer uma compilação, para me exibir em algum momento. E eu acho que esse momento do aniversário da igreja é o ideal. Então eu te convido para a gente conhecer o make-off, os bastidores do culto online. Vamos lá! Nas primeiras gravações, Ítalo se prontificou a trabalhar como cameraman, mas após 40 minutos gravando, ele descobriu que não havia apertado o REC para gravar. O que é que você tem a dizer sobre isso, meu amigo Ítalo? Mas não tivemos apenas estúdio improvisado, não. Tivemos estúdios semi-profissionais. Então vamos lá para a casa da Grace e do Jonathan. Porque nosso peixe é limitado. Até cada dia que ia pescar, o peixe... Saindo da casa da Grace e do Jonathan, vamos agora para os estúdios improvisados. Aqui, a bonequinha e a geladeira serviram como apoio para o celular, para fazer as gravações. O cabo de vassoura que não servia mais, agora arrumou uma utilidade. O coelhinho deixou de ser fofo para servir de pedestal. Afinal, quem não tem cachorro, caça com coelho, né? A criançada amou, porque se sentiram parte do próprio estúdio. A cadeira do mestre Marcelo transformou-se em um pedestal. Ver o quanto Deus cuida da gente, o quanto Deus... nós não merecemos. Olá! Se você tem dúvidas de como realizar a inscrição dos cultos presenciais da Peppa Pig, 18 de julho. Bom, o primeiro passo é você ter acesso ao link de inscrição. Esse link que está nessa barrinha de navegação aí em cima. Se você... Me engasguei. Nos cultos infantis, a criançada se divertiu, mas por detrás dos bastidores, alguma coisa saiu errada. Foi muito bom, gostei muito. Vocês conseguiram? Eu consegui, mais ou menos. Mas foi muito legal, eu gostei do seguidor. Gostei, sim. Olá pessoal, boa noite. Boa noite não, graças a Deus. Eu não entendi. O Cleiton não gostou do seu próprio boa noite? Ah, eu acho que ele gostaria de dar um boa noite dessa forma. Boa noite, até amanhã. Vovó! Oi, diga! Veja como são feitos os defeitos especiais. Pensando que é fácil, os braços estão doendo aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ai, tô todo doido aqui. Uma coisa que não faltou foi a criatividade. Só tá faltando um negócio aqui, né? Que negócio? Aquele leão. Leão? Aquele que aparece. O dos filmes. É? Como? Ia ser legal. Botar uma pessoa fazendo. É? Quem? Uau! Uau! Exemplo disso é que muitos irmãos que hoje se congregam conosco se congregam. Aos 7 anos, nós nos sentimos parte da família de Cristo. Parabéns, Bibi! Feliz aniversário, né? Porque nesses 11 anos como membro da PIB Planalto Calcaia, no meu caso, nos meus 7 anos, nos sentimos parte da família de Cristo. O nosso grupo de louvor também passou por dificuldades técnicas. Meu jardim, fechei a porta. Eu que errou, mas que errou. Jardim particular. Não dá porque ela falou. Mais forte tu és. Deixa aparecer um negócio ali. Não sei. Uma mosca,
Você está achando que essa mosca perturbou só a Roberta e o Douglas está muito enganado, pois ela se deu o trabalho de voar do Planalto Caucaia até a Vila Cazé para perturbar o meu amigo Marcelo. Uma mosca no meu nariz, no final da música. Ela parou no meu nariz. Parou. Como é que pode? Inspecto Glass. Tá gravando lá? Tá. Ai, Deus, mas Não é nada não. vai. Já são mais de 10 horas, Eli. Ninguém vai te atrapalhar no horário desses. Mas rejeitado. Não desista, Eli. Depois de meia-noite, ninguém vai mais lhe atrapalhar. Ele não tinha qualquer beleza. Família unida erra a letra unida. Se soubesse que é Ao rei Jesus. E quando a crise de riso chega, Mais um pecador. Léo Ronan, você riu no meio da música, rapaz. Irmã Marlene, mostra aí pra ele como é que se faz. Mostrando o caminho. Que foi que eu? Que foi que eu? Amor, a ele a honra, a glória, o louvor. O que é que tu tá aqui? Já no grande Salvador. Me mostrando o caminho a seguir, do pecado me mostrando. Pronto, agora vai dar certo. Isso mesmo, pastor. Concentre-se na música. Isso mesmo, agora vai dar tudo certo. Do pecado. Só não pode rir, viu? Não vou dessa vez, eu não tava bom. O que foi que houve, Marlene? Ah, não acredito. Quando tudo parece. Muito em cima de mim. Aqui é minha boca, tá ouvindo? Aí eu tomei um suco. Quando você está preparado para cantar um louvor e toca outro louvor. Fala, meu Deus. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amado. Tu disse que ia ficar aí quieta. Ai, meu Deus do céu, no final da música, Liana, no final da música, tu te levanta, mulher. Pronto, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe. Parabéns à Igreja Batista, parabéns a cada irmão que se dedicou nesse período de culto online, que fez o seu melhor para Deus. E não foi um trabalho em vão, né? Foi um trabalho, sim, significativo, abençoador e que vai ecoar por toda a eternidade. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu saberei então que o pouco que eu fiz não foi em vão, valeu a pena sentir meu Deus feliz.